Quero ser um bom fotógrafo newborn. O que eu preciso ter? A resposta certa não é o que você precisa ter, mas é quem você precisa ser ou a quem você é. E só para contextualizar, a gente tem uma coisa bem fresquinha de hoje. Hoje, no 801, que foi o aquecimento da manhã, a gente trouxe o tema sobre orçamento. E aí a gente falou com a Tati. A Tati falou assim para mim que ela queria fidelizar o cliente, que por isso ela estava na dúvida se ela fazia pacotes. Eu estou trazendo uma história que não tem nada a ver com o tema, mas que o contexto tem, você já vai compreender. E aí a dúvida dela era: eu não sei se eu faço pacotes para o cliente, por exemplo, vai fazer newborn, eu posso oferecer o acompanhamento, ou os ensaios de acompanhamento. Será que eu coloco tudo num balaio e ofereço? E aí, né, dá desconto, faz alguma coisa assim para o meu cliente. E eu queria fazer isso para fidelizar o cliente. E aí ela me contou uma história que era a seguinte: ela fez um ensaio de um bebê gratuito, newborn, para praticar. E a mãe gostou tanto, tanto, e mesmo sabendo que a Tati está aprendendo, a Tati é aluna do treinamento newborn, mesmo sabendo que a Tati está aprendendo, a mãe ficou tão feliz com o resultado que falou para ela. Só que a mãe já tinha contratado o ensaio newborn e o acompanhamento com outra pessoa, antes de ir ali fazer aquele ensaio gratuito. E ela falou para a Tati assim: se eu não tivesse já contratado, eu faria com você porque você me passou muita segurança. E aí, então, a Tati falou: eu queria fazer um contrato assim para fidelizar o cliente. E a minha resposta foi: contrato não fideliza cliente, contrato amarra o cliente. No momento em que essa cliente que estava amarrada com outro fotógrafo queria estar aqui, você já fidelizou o coração desse cliente. Ele não está com você porque está amarrado lá. Então não use contrato para amarrar, use a experiência. A Tati, com toda a experiência dela, ela conseguiu fidelizar aquela cliente de algum modo. Ela conquistou o coração daquela cliente e conquistou por tudo que ela proporcionou, não pelo contrato. Compreende a diferença? Então aqui, Lembrando que a gente está na era da experiência. Ninguém mais quer hoje em dia ter um serviço ou alguma coisa assim, como se fosse em massa, como é se só fosse lembrar uma coisa como robotizada. você se sente quando fecha, na época da TV a cabo. Você tem que fidelizar na época que você contratava uma empresa de telefonia para celular, seja qualquer operadora, 12 meses de fidelidade, aí você não sai da jossa que você não tá mais gostando porque você tá amarrado. O cliente, ele não fidelizou você, Eles ele Uhum. amarrou você. Aí você, quando terminar o seu contrato, você diz, Deus me livre essa operadora aí, não quero mais saber, vou para outra, né? Daí a Eu outra fiz te amarra do isso, mesmo eu jeito. fiz portabilidade. Não, hoje eu tô com a empresa que a gente não tem mais fidelidade há muito tempo. Agora sim eu sou fiel a ela. Por quê? Porque eu tô feliz com essa nova empresa, desde que eu mudei. Mas, então é aí que tá. Não é o que a empresa necessariamente tem, mas é de que forma ela disponibiliza, principalmente o serviço de atendimento Qual é dela. a experiência que ela te proporciona? Porque ainda mais na fotografia newborn, ninguém quer se sentir mais um ali. Ai, mais um ensaio newborn hoje. Não é mais um. É o ensaio daquele bebê que está ali com você. É o momento dele, daquela família. Eles são os únicos ali. E a gente tem que oferecer uma experiência única para cada um, de acordo com a necessidade, de acordo com o perfil de cada cliente, a gente tenta oferecer a melhor experiência. Não só mais um hoje, mais um ensaio, não é mais um, né? É um ensaio que a gente está fazendo para aquela pessoa, é único, é o bebê, é aquele bebê, aquele ser humano que está ali é único. E a gente tem que tratar ele como tal. Ninguém mais quer um serviço que é uma coisa em massa, uma coisa engessada, robotizada, que é quadradinho, padronizado, né? Então a gente tem que oferecer isso de acordo com a necessidade e com o perfil de cada cliente. Sabe Ctrl C, Ctrl V? Hoje em dia, o que as pessoas querem, isso inclui eu e isso inclui você que está aí assistindo. O que as pessoas querem de verdade hoje em dia é um tratamento personalizado. Oi, Bel, tudo bem com você? Quer ver quando erra o nome? Tem um filme chamado Nosso Lar,
independente de religião aí, para quem já assistiu, tem uma cena do filme em que um dos médicos, quando ele desencarna, que vai lá para o nosso lar, ele encontra no nosso lar a única pessoa que orou por ele quando ele desencarnou. E era a pessoa que ele achava mais chata em vida. E aí ele encontra e essa mulher muito devota a ele, porque ele era um médico que ajudava e tal. E aí ela fala: Oi, doutor André, nossa, e elogiando que bom que o senhor tá aqui, o senhor deve ter vindo direto pra cá, porque o senhor é um homem muito bom. Ele não foi direto pro nosso lar, ele passou pro inferno na vida dele. E aí, quando ele foi lá e falou, por exemplo, como se fosse a Dani falando comigo: Ai, Bel, que bom que você tá aqui, você deve ter vindo direto pra cá, porque você é uma pessoa muito boa, não sei o quê. Aí eu não lembro o nome dela, daí eu falo: Então, Amélia, não, não é, é Dani, lembra de mim? Daí ele ficou em silêncio e o cara que estava junto com ele, mostrando como funcionava o nosso lar, falou assim: Na dúvida, não fale nada. Por quê? Porque é muito pior você não se dirigir à pessoa com o nome errado, não se dirigir à pessoa pelo nome, do que tentar ser legal, assim, tipo, nossa, vou oferecer um tratamento personalizado aqui, né, Amélia? Não, é Daniele. Daniele. Quando me chamam de Dani ou quando chamam Dani de Bel, eu entendo que às vezes causa confusão. Mas quando me chamam de um nome aleatório, gente, aí é tenso. A pessoa tentou lembrar meu nome, não conseguiu. E eu sou muito apegada a essa questão de nome. Eu trato as Por pessoas isso eu pelo não chamo nome. as pessoas pelo nome. Eu trato as pessoas pelo Porque eu nome. vou errar. Em qualquer lugar que eu vou. Aí, muitas vezes acontece, né? De você não lembrar o nome da pessoa que contratou você. Só chega ali: Vem aqui, mãezinha, porque você esqueceu o nome dela. É só olhar no contrato. Fez contrato com a pessoa, como é que é o nome dela mesmo? Juliana. Vamos lá. Oi, Juliana, então vamos fazer aqui, não sei o quê. Tratamento personalizado, né? Isso faz muita diferença. Teve vários momentos na nossa vida, eu e a Dani, que a gente foi muito criticada. E por pessoas bem diferentes, tanto por pessoas do mesmo ramo, colegas de trabalho, principalmente no começo. Hoje, se isso acontece, muitas vezes não chega a mim, e quando chega eu ignoro na cara dura mesmo, para não entrar na frequência, para não entrar na vibe, porque eu sei que aquela crítica tá mais naquela pessoa do que em mim. Isso é um problema dela. Então, aprendi, depois de muita terapia, depois de muito autoconhecimento, a devolver ao remetente. Isso não é meu. Então, eu não me ofendo mais com as coisas. Eu tento, pelo menos, eu não vou dizer que nunca, mas eu tento não me ofender mais, porque se o que ela está falando é verdade, eu não posso me ofender, porque eu realmente fiz ou sou aquela pessoa. E se o que ela está falando não é verdade, eu não preciso me ofender, porque eu sei que eu não sou. E o mais importante é o que eu sinto aqui, o que eu sei que sou ou não sou. Tá, vou contar a história do sapinho então para vocês, que vai fazer bastante sentido aqui. Era uma vez uma aldeia de sapinhos. Vão idealizando, tá, essa história aí na cabeça de vocês. Uma aldeia de sapinhos, e em um determinado momento os sapinhos entraram numa conclusão de que eles precisavam ter um líder e que para isso os sapinhos que quisessem ser o líder daquela aldeia teriam que subir uma torre que era muito alta. Quem chegasse no topo da torre ia ser o líder da Sapinholândia. E aí, beleza, os sapinhos que queriam foram lá, fizeram seus cadastros para participar daquela maratona para chegar no topo daquela torre. Só que a história se espalhou, a torre era muito alta e muita da população dos sapinhos já não acreditava que ia dar certo, que algum deles pudesse chegar no topo daquela torre. E essa história foi se espalhando e foi para outras aldeias, de todos os animais e pessoas do universo, porque a gente é muito inclusivo, então pode vir qualquer um. E aí todo mundo veio para ver o que ia acontecer e começaram a gritar: Isso não vai dar certo, não vai dar, essa torre é muito alta, eles não vão conseguir. Só pessoas desse tipo naquele momento. Antes de iniciar a corrida para chegar lá no topo da torre, metade dos sapinhos já desistiram, porque eles realmente começaram a ouvir as pessoas e acreditar que não dava, não ia funcionar, Então não valia nem a que pena eles, tentar, já que era muito difícil, que eles não não iam vamos dar nem conta, tentar. né? Sabe, se ela falou que eu não dou conta, acho que ela tem razão, eu não vou Deixa mesmo. pra lá então. O resto foi, mas a população continuou falando: Ai, para, não vai dar certo, não vai funcionar, desce daí, isso é muito perigoso, você pode se machucar, você não vai conseguir. E assim foi, vários sapinhos desistindo, outros foram escorregando e a coisa foi acontecendo. E no final das tantas, somente um sapinho chegou lá no topo da torre. Todos os outros ficaram muito intrigados.
como ele conseguiu? Essa era Já a que era pergunta, uma né? coisa tão impossível, Tão tão impossível, difícil, né? como é que só um conseguiu? O que que ele fez para conseguir? Qual que é o segredo? Qual é o pulo do sapo? Né? Qual foi o pulo desse sapo? E aí, não é mais pulo do gato, gente, aqui é pulo do sapo. Qual foi o pulo do sapo? Aí eles foram lá para tentar descobrir o pulo do sapo. Claro que elegeram um, né? Aquele que fala mais, vai você. Eu não vou perguntar, né? Tô com vergonha. Aí foi um lá perguntar. Nesse momento, ele descobriu que o sapinho era surdo. E o que que acontece aqui? De vez em quando, eu vou precisar fazer o quê? Eu não preciso ser surdo, mas de vez em quando eu preciso tapar os meus ouvidos para aquilo que as pessoas falam. Eu não sou obrigado a acreditar e ouvir tudo que elas falam de ruim a meu respeito. Que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz, que eu não tenho essa capacidade de chegar onde eu quero, de ter o sucesso que eu sei que eu mereço. Só que muitas vezes são tantas pessoas falando coisas que deixam a gente para baixo que a gente ouve e acredita. De vez em quando você vai ter que ser o sapinho surdo que vai ali, ó, coloca o seu fone de ouvido, ignora o que as pessoas estão falando sobre você e só vai. Acredita. O mundo precisa de pessoas que acreditam, não de pessoas que dizem para você que você não vai conseguir só porque ela não conseguiu. A frustração dela é só dela, não é sua. Você não tem que pegar para você, você não tem que carregar a carga dos outros, você não tem que carregar a frustração dos outros. Só porque uma pessoa não deu certo, não quer dizer que a outra não vai dar certo. Ah, eu já tentei ser fotógrafo, não tive sucesso, daí agora a minha irmã, sei lá quem, quer ser fotógrafo e eu já avisei isso. Daí não vai dar certo, não dá futuro. Se você tá frustrado, se você não foi bem sucedido, isso é um problema seu. O outro pode ser diferente, ele pode ser mais comprometido, ele pode ser mais resiliente, ele pode ter uma predisposição maior, pode ser mais dedicado e conseguir. Não é porque um não deu certo que o outro não vai conseguir. O Ah, tem uma coisa sucesso, que às vezes as pessoas falam, mas você acha que tem talento? Deixa eu te contar uma coisa. Comprometimento bate talento. Uma pessoa talentosa, não comprometida, vale muito menos do que uma pessoa que acredita que não tem o menor talento e que se compromete a fazer. uma coisa que eu costumo falar e que isso sempre vinha na minha cabeça, mas que antes não fazia sentido, é qualquer negócio pode dar certo. Depende para quem. Qualquer negócio pode dar certo, depende para quem. Um exemplo que eu sempre dei disso, para comprovar isso, é aqui em Curitiba tem um cachorro-quente que o nome é Dog da Iracema. Era um carrinho de cachorro-quente que teve lá por 18 anos, era na esquina, na frente de uma igreja. E ficou ali, toda vez que acabava a missa, as pessoas saíam, compravam seu cachorro-quente e pronto. Até que um dia ela conseguiu comprar um terreninho na esquina e montou o seu cachorro-quente muito maior, que servia outros lanches, outras coisas. Hoje, ela tem pelo menos umas 3 lojas e mais umas 3 vans, que são vans de cachorro-quente, não um carrinho, é uma van. E, e ela vive muito bem hoje, tem um negócio muito bem sucedido, vendendo cachorro-quente. E se em algum momento alguém já deve ter falado para ela alguma vez na vida, ai, mas você tem um carrinho de cachorro-quente? Você acha que vai ter futuro assim, desse jeito? Você acha que você vai conseguir ser alguém na vida? Você acha que vai conseguir prosperar assim ou vai só trabalhar para comer? Com certeza a Iracema deve ter ouvido isso. Só que, Da mesma forma que aconteceu com a gente, como eu falei, né, a gente foi muito criticado por várias pessoas. E por vários, o começo da crítica era essa, isso não vai dar dinheiro, isso não vai dar certo, por ser fotógrafo. Quando a gente começou a dar conteúdo gratuito, nosso primeiro vídeo no YouTube foi em 2014. A gente foi muito criticada porque a gente estava dando conteúdo e deveria vender, segundo as fontes, né? Tanto familiares quanto
colegas de trabalho, gente que às vezes nem falava, não falava com a gente, mas falava mal da gente, às vezes. Ah, porque tá dando, porque daí tá tirando meu sustento, não sei o quê. Daí tá estragando o mercado, daí não sei o quê. E era justamente o contrário à nossa decisão de fazer, né? Contribuir com o mercado. E por muito tempo eu comecei a ter medo dessas críticas. E comecei a acreditar que eles tinham razão. Falei, então eu não devo fazer. E aí eu tinha medo de postar vídeo, eu tinha medo de ajudar, mas aquilo gritava dentro de mim. Porque até eu entender que isso fazia parte do meu propósito de vida, do meu legado mesmo, eu sei que se não é algo que eu desejo, né? Eu quero viver muitos anos e ajudar muitas pessoas ainda, mas eu tenho certeza que se eu fosse embora hoje dessa vida, eu seria lembrada por ajudar as pessoas. E eu sei que não ia acabar aqui. Eu sei que alguém ia dar continuidade nesse legado que é meu, um propósito que nasceu comigo. Mas até eu descobrir isso, eu ouvi muito das pessoas. E eu acreditei muito que eu não tinha capacidade. Por muito tempo, eu demorei para dar certo na vida, porque às vezes eu acreditava. Eu sabia, tinha alguma coisa que gritava em mim que falava, cara, você vai dar certo em alguma coisa na sua vida. Mas tudo dava errado, e daí as pessoas falavam, coitadinha, coitadinha. Daí às vezes eu até me achava coitadinha, sabe? Eu acho que eu devo ser uma coitadinha mesmo, que eu tô muito avacalhada nessa vida. E aí, gente, o que que aconteceu? No momento em que eu assumi que eu tenho isso comigo, que eu gosto de fazer fotografia, então dane-se o que as pessoas estão falando, eu vou mesmo viver disso, eu vou fazer isso funcionar. Segundo, eu gosto de ajudar as pessoas, eu vou fazer isso, porque quem tiver doído com isso é uma dor que é da pessoa, que a maioria das pessoas, elas são ajudadas com isso, e é isso que eu quero. Se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, transformar a vida de uma pessoa, eu já estou feliz, mas eu sei que são muito mais. São centenas de pessoas que a gente já Com transformou certeza. com E um conhecimento. dia eu acredito que Isabel, se aposentar da fotografia, ela vai continuar ajudando as pessoas, ensinando outra coisa, de outra forma, vai arrumar outro tema e vai continuar levando conhecimento da mesma forma, independente do tema. E aí agora chegamos aqui, ó, no fato que é o quê? Tudo aquilo que você fala do outro é uma projeção sua. Se alguém falou de você, você não vai Dá aquele conseguir. exemplo lá do Pedro, fala. Quando Pedro fala de Paulo, quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei muito mais do Pedro do que do Paulo. Por quê? Se a Dani sai daqui e vai ali na rua e encontra o Márcio e começa a falar muito mal da Bel pro Márcio, será que o problema tá na Bel ou tá na Dani? Começa a avaliar, nada contra, tá, gente? Mas uma coisa que a gente aprende nessa vida. Uma pessoa que casou, separou, casou, separou, casou, separou. Se ela tá no quinto casamento, nada de errado com isso. Se essa pessoa que tá casando e separando não mudar nada, entende que o problema não são as pessoas que Ah, eu vêm, só arrumei marido que não deu certo, casei com 8, ou nunca deu mulher que não certo. deu certo, não importa o sexo aí, né? Não é guerra do sexo, mas a questão é, alguma coisa em mim deve ser mudada. E não é no outro. Aí eu busco outra para completar algo que eu não consigo mudar em mim e não vai resolver, porque não completou. Agora eu preciso desse, não completou. É a mesma coisa na nossa vida. A gente precisa compreender que se uma pessoa chega e fala besteira, ou fala de você para outra pessoa, ou se fala de outra pessoa para você, é diferente quando está numa conversa entre amigos, mas também tem que ficar de olho nisso, porque às vezes a Dani tá me falando tanto de alguém que o que eu tô percebendo na Dani são duas coisas. Ou a pessoa da qual ela está me falando mal é muito parecida com ela e é por isso que incomoda, ou ela queria muito ter alguma coisa que aquela pessoa tem e incomoda ela justamente por isso, porque ela não consegue ser igual. Um exemplo. A Bel fala demais. Nossa, fala pra caramba. A Dani fala de menos. Ela gostaria de falar mais, mas ela não consegue falar mais. Então, às vezes em que ela reclama, nossa, você fala demais, é porque ela gostaria realmente. Isso a gente já sabe. Tá? Tô dando meu exemplo da Dani para ficar mais Eu penso, confortável. ainda bem que a Bel fala bastante, porque eu não gosto de falar muito, então E no fim das tantas, né, dá reclama por certo. quê? Porque gostaria, às vezes eu gostaria de me comunicar melhor com as pessoas. Ou às vezes eu falo pra Dani, assim, nossa, você é muito quietinha, você fala pouco. Às vezes eu gostaria de ser essa pessoa tranquila e plena. Não que eu seja tranquila e plena. Mas só um exemplo, né? Só um exemplo. Então, se eu reclamo, eu tenho essas duas, ou eu tô vendo um espelho, né? Eu tô me vendo ali, por isso que tá me incomodando tanto, tendo que lidar e enfrentar eu mesma, ou
eu tô vendo algo que eu gostaria muito que tivesse em mim, e às vezes até tá lá no fundo, só que eu ainda não tenho coragem de trazer aqui, ó, pra fora, né? E a gente tem que pensar nisso. Então, Por que que a gente está falando tudo isso, dando esses exemplos? Porque muitas vezes o fotógrafo, a pessoa quer entrar na fotografia ou ela quer evoluir na fotografia, ser um profissional melhor, ser um bom fotógrafo, eu vou e não desligar. sabe como, não sabe de que forma isso é possível, não consegue perceber, mas o que que eu tenho que fazer para chegar nisso? O que eu preciso fazer para de fato me tornar um fotógrafo bom? Sendo que a minha família diz que isso é besteira, que eu estou gastando dinheiro à toa, que fotografia não dá certo, que não dá futuro. E aí, como é que eu consigo, sabe, lidar com essa situação? Como é que eu consigo reverter isso? Se, se você não consegue nem convencer o seu marido, seus familiares de que você ama fotografia e quer viver disso, como é que você vai conseguir vender para um cliente? Você não Primeiro, se tem a. você não consegue convencer essa pessoa, é porque você ainda não convenceu a si mesmo. Você precisa se convencer, porque aí fica fácil, fica natural. Quando você realmente está convencido e acredita que isso vai dar certo, que você tem um propósito nisso, as pessoas ao seu redor não têm outra escolha a não ser Acreditar. respeitar e acreditar, Vai porque é embarcar, né? verdadeiro, isso emana de você. E isso é uma coisa que foi muito determinante quando a gente começou na fotografia. Era tão verdadeiro que eu sentia que a Bel gostava da fotografia e que ela sentia que isso ia dar certo, sabe? Ela tinha uma sede assim tão grande que, por mais que eu não acreditasse que realmente tinha um futuro, eu acreditava na Bel, porque ela me convenceu, não falando, mas convenceu Sentindo. sentindo o que ela estava sentindo, eu percebi isso, e isso realmente me convenceu e me fez investir nesse sonho. E foi assim que a gente chegou aqui, porque a Bel me convenceu, não através das palavras, mas através das atitudes, Isso faz muita de que diferença. ela Eu acreditava que precisava isso ia dar acreditar em certo. mim primeiro, né? Então, aqui, voltando ali no assunto do Pedro, do Paulo, de que tá falando, tá fazendo, onde eu queria chegar aqui? Quando você tá com raiva, você tem todo o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel com outras pessoas. E, gente, olha só, pessoa que vai lá e faz textão, fica com raiva, fica frustrado, fica desanimado com o cliente, vai lá e faz um textão e posta no Face. O seu cliente está lendo o que você postou, aquele que você está com raiva, em teoria você publicou para ele ler mesmo. Ok. Só que outra pessoa que poderia comprar de você pode deixar de comprar de você porque falou, ela está falando mal de cliente, eu posso ser o próximo. E aí, quem que vai se aproximar de você com esse post? As pessoas que estão vibrando na mesma frequência que você, de raiva, de infelicidade, de frustração, de não merecimento. É isso que você vai atrair. Quem vai lá e posta, é isso aí, mete o pau e junto, é a pessoa que tá lá tão raivosa, tá na mesma frequência. As outras pessoas vão lá e falam assim, coitada, né? Tá precisando de alguma ajuda e vai sair dali, não vai entrar naquela vibração. E aí você tá perdendo com isso. Você não tá ganhando. Então, quando você tá com raiva e tá se sentindo mal, você tem esse direito. Mas você tem que escolher o momento, o canal adequado para fazer isso. Liga para um amigo e converse sobre isso. Ah, mas o meu amigo não me entende. Às vezes, ó, os nossos alunos, às vezes acontece isso, eles têm uma comunidade. Essa comunidade vai entender. A comunidade do treinamento newborn, ela existe para isso também. Tem horas que você está no limite, você precisa pôr para fora, tá frustrado mesmo. E aí a gente vai lá e ajuda a levantar, as outras pessoas ajudam a levantar. Às vezes está passando pela mesma situação, então vem ali uma injeção de ânimo. Você não precisa de mais pessoas na mesma frequência que você quando você está mal para te levar mais para baixo. Você precisa justamente do contrário, de alguém que te dê gás nesse momento. Só que você não vai conseguir. Você vai conseguir o quê? A pessoa que acha que tá por cima da carne seca, falando, não fica assim, amiga, vai passar. Pode ver, quando você tá mal, tá precisando de ajuda, tá no fundo do poço, aparece um monte de gente dizendo, ai, coitadinho, ai, você precisa de uma ajuda, olha, se precisar, eu tô aqui, porque essa pessoa tá por cima da carne seca. Agora, se torna uma pessoa bem-sucedida, para ver quantas pessoas terão em volta de você. Quantas pessoas vão Vão suportar o suportar seu sucesso ver você brilhar.
e sem precisar roubar a tua luz, vão estar ali junto com você, acesos, né? Junto com você, vibrando junto com você. Então, é nessa hora que você conhece as pessoas que de verdade estão do seu lado, não é na hora ruim, não. Porque na hora ruim é fácil, né? Eu tô melhor que você, cara. Eu vou lá dizer que uhul, nenê, né? É assim. Então, fiquem espertos. Eu não posso escolher como me sinto, mas eu posso escolher o que fazer a respeito. O sentimento eu não escolho, ele vem. Eu só sinto. Mas o que eu vou fazer com essa raiva, com essa frustração, com essa dor, com essa alegria? Eu escolho com quem eu quero dividir isso e por que eu quero dividir isso com essa pessoa, eu escolho. É simples assim, tá? Então, meus amores, seguindo aqui, o que que a gente pode trazer? Tem sempre algumas coisas que acontecem com a gente, principalmente quando a gente está começando, quando a gente está aprendendo a lidar com as situações novas que vêm. Quando a gente está começando, tudo é novo. Então, muitas vezes eu não sei lidar ainda com a pessoa, eu não tenho uma consciência tão evoluída. E não estou falando de evolução no sentido conhecimento, é de consciência, de lidar mesmo, de ter essa experiência de vivência, né? Então, chega um momento que eu ainda não sei, eu estou aprendendo a lidar com a situação. Principalmente se você está começando sem um norte ainda, né? Sem ter algum método, alguma coisa que te direciona. Então, você vai ter um pouco mais de dificuldade nesse caso. Isso já aconteceu comigo. Quando eu fui fazer ensaio na casa do cliente, no primeiro ano eu fazia na casa do cliente, e eu voltei para casa destruída, porque uma avó conseguiu me destruir. Uma avó menor do que eu, sabe? Parecia que a sensação que eu tive é que eu lutei um MMA com ela e perdi o cinturão para ela. Foi isso, eu entreguei o cinturão para Agora o ela. monstro. Era tipo, sabe, aquele que comeu a orelha do outro? Parece que a avó comeu a minha. Foi assim que eu me senti. Ela levou meu cinturão. Por quê? Porque eu deixei, porque eu baixei a guarda, porque eu não sabia lidar. Como é que a gente luta numa situação dessa? A avó, primeiro, eu cheguei na casa do cliente, a mãe perguntou se eu sabia pegar o bebê. A pessoa que me contratou perguntou se eu sabia pegar o bebê. Mas estava no começo. Não era, eu tive que ser rápida para dar uma resposta, mas eu não tenho certeza se ela se convenceu disso. Mas ok, ela me entregou a criança. Eu já tinha passado um monte de situação ali, de carregar as coisas, subir 3 lances de escadas, sem, porque não tinha elevador, estacionar o carro do outro lado da rua, numa via super movimentada, tinha que atravessar carregando puff, atravessar carregando climatizador. Aí depois teve a mãe que perguntou se eu sabia pegar. Daí teve o pai que o tempo todo pegava a bebê quando ela resmungava, falando que ela queria tetas. E no final, para finalizar assim com. Ou seja, essas 3 pessoas, eu lutei de boba com essas 3 pessoas porque eu não precisava, entende? A gente trava uma guerra sem necessidade quando a gente não tem conhecimento. Não precisa, a gente pode ficar em paz. Quando a gente entende que a guerra não precisa existir, a gente fica em paz. Mas quando a gente não entende, a gente vai preparado para a guerra. E porque quando a gente tá começando a fotografia newborn, acontece esse monte de coisa. A Bel, nesse dia, chegou em casa super frustrada, não queria mais trabalhar com newborn e chegou chorando. Por quê? Porque A ela avó ainda cantou para mim, né? não tinha conhecimento suficiente, não sabia se comunicar de forma adequada com o cliente, não sabia passar segurança, porque nem ela se sentia segura o suficiente para que o cliente se sentisse seguro, percebesse essa segurança, né? Então, estava ali um clima tenso. E aí, quando os pais e a avó perceberam que a Bel estava iniciando e estava insegura, começou, você sabe pegar no bebê? Ah, e a avó falando, você tá ali, não, É quando o lutador baixa a sabe? guarda. Quando é que você baixa a guarda? Você demonstrou para o seu cliente que você não está seguro. Você baixou, você Leva na cara. leva uma direita, vai a O nocaute. cliente É vai isso. perceber, vai perguntar, vai ficar em cima. Quer que eu pegue o bebê? Quer que eu posicione? A avó ali do outro lado. Ai, coitadinho do meu neto. Ai, que judiação. Ai, que isso, que A avó aquilo. cantou para mim ainda. Então, gente, daí eu cheguei em casa com o supercílio aberto, porque eu levei um soco de direita Coração da avó, sangrando. coração sangrando, perdi o cinturão da fotografia newborn e eu queria desistir. Eu tava com vergonha do que eu passei de mim mesma, assim, me senti envergonhada, me senti incapaz. Se sentindo a pior fotógrafa do mundo, achando que não, não Eu era para falei, ela. será que eles não tinham razão sobre mim? Será que eu realmente não sabia pegar o bebê? Será que eu estava judiando do bebê, como a avó falou?
Será que eu não sabia que o tempo todo, a cada 5 segundos, a bebê queria mamar, que o pai arrancava ela de mim e dava para a mãe? Será? 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 E aí aquele monte de ponto de interrogação. Aí o que que eu fiz? Conversei com a Dani sobre isso e desisti naquele momento. Mas aí, sei lá, acho que 10 minutos depois, eu pensei, eu amo fazer isso. O que que eu posso fazer para mudar? Conhecimento. E aí, a Bel foi buscar conhecimento, começou a estudar incansavelmente, não tinha tanta informação disponível assim no Brasil ainda, porque estava começando, ia buscando da forma que tinha, ia pondo conhecimento em prática, ia a cada ensaio a Bel analisava, eu ajudava a Bel a analisar o ensaio, os pontos positivos, o que que não deu tão certo, o que que precisava melhorar. E aí no outro ensaio falava, não, vamos tentar implementar isso para melhorar essa parte. A cada ensaio a gente ia evoluindo um pouquinho, até que a Bel conseguiu dominar a técnica da fotografia newborn, aprendeu a se comunicar bem com o cliente para Não foi passar a sorte nem segurança. talento, né, Dani? Foi muito trabalho, estudo, conhecimento, Comprometimento. comprometimento e pôr a mão na massa. Pôr todo aquele conhecimento que ela estava adquirindo, pôr na prática, né? Pôr à prova, para que ela tivesse cada vez mais experiência, para a gente aprender a lidar com os pais, a conversar com os pais, a passar segurança. Hoje em dia vem a voz no ensaio, ou teve épocas antes da pandemia que veio as duas avós, veio a bisavó, veio o vô, veio o pai, a mãe, a madrinha, veio um Amiga da monte de bisavó. gente, é amiga da bisavó, verdade, gente, foi amiga da Amiga da bisavó. bisavó, gente. E aí veio todo mundo e todo mundo feliz, faceiro ali, tirando foto, todo mundo ali na expectativa, com alegria. Lembra E o uma vez que? que tava os velhinhos, assim, os bisos, Ah, empoleirado, assim, um atrás do outro, atrás do vidro, né, que tirando separa, foto, assim, empoleirado. Eu falei, ah, não, gente, cada um tirando, tipo, fila, sabe? pra tirar Pra fotinho, tirar foto. making off. Falei, ah, não. Aí eu fui lá, catei o celular deles, fiz uma foto mais de perto, coisa mais linda de ver. E o que E que o que mudou, né? mudou? Mudou que a Bel domina a técnica, que a Bel, com isso, dominando a técnica da fotografia newborn, a Bel se sente uma pessoa mais segura, ela passa a segurança, ela passa a confiança, ela deixa o Porque cliente à não basta, vontade. não basta você ser, você tem que mostrar que é. O que mudou na nossa fotografia, na nossa vida, foi a forma que a gente lida. Com o conhecimento, a gente começou a lidar melhor com as situações, com o domínio da comunicação, se comunicar da forma certa, passando segurança, passando confiança para os pais. Hoje em dia, as sessões são, por mais que o bebê esteja com cólica, o bebê mais difícil ali, que não tá mil maravilhas, termina o ensaio, os pais estão super felizes e satisfeitos com o resultado, com a experiência. E eles saem falando: nossa, vocês têm muito conhecimento, ah, nossa, vocês lidam muito bem, lidam melhor do que eu, não sabia que precisava ter tanto cuidado, vocês têm tanto carinho. Eles saem elogiando. E quando tem irmãozinho que vem junto, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, as crianças falam: mãe, a gente pode voltar aqui amanhã para brincar? Eles querem voltar, porque foi uma experiência boa para o cliente, foi para a gente também, foi para todo mundo. E isso não acontecia no começo, porque a gente não sabia lidar, não tinha É, no conhecimento. começo era muita frustração, mas acontece, gente, acontece. A gente tem que aprender a levantar, ressurgir das cinzas, ser fênix nessas horas, sabe? A gente queima, mas a gente ressurge da cinza e vai lá e tá pronto para nova queimada. É isso aí que tem que rolar. Agora, como é que eu faço um passo para você sair daqui agora e já começar a colocar em prática, né? O que que eu posso fazer para superar isso? A gente não está falando de equipamento, a gente não está falando de próprio, não está falando de acessório, porque nada disso vai causar o impacto que você precisa, porque isso é ter e não é ser. Eu posso ser o melhor sem ter o melhor equipamento. E eu posso não ser o melhor tendo o melhor equipamento. Compreende? A A gente gente está tem um falando de aluno ser. que é o Alex Souza, que ele falou assim: ah, eu tinha tudo, eu tinha flash, eu tinha prop, eu tinha um monte de coisa, mas ao mesmo tempo não tinha nada, porque eu não tinha conhecimento, eu não sabia lidar com os pais, eu não sabia posicionar o bebê. E aí eu tinha um monte de próprio acessório, equipamento que não me ajudava em Mas não nada, ajudava. porque eu não tinha o conhecimento para usar, eu não tinha o conhecimento para lidar com os pais. Então ele Perfeito. disse:
Eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. E agora, gente, então, um passo que a gente já pode fazer. O que que eu preciso ter? Tolerância. Entender que no nosso caso, as mães, elas estão passando por muitas mudanças. E ser tolerante com elas é fundamental. E além disso, a gente tem o que a gente chama de essência, né? O que que é essência? Essência é tudo aquilo que tem de mais lindo, mais precioso e natural em você. Isso é essência. É o jeito que você nasceu. Você nasceu com a sua essência. Isso é o que faz cada ser humano ser único. E uma das maiores qualidades do ser humano é admitir aquilo que ele não tem. Quando eu admito algo que eu não tenho, mesmo que eu não saiba, no meu caso, por exemplo, houve uma época da minha vida em que eu passei por uma dificuldade muito grande, muito grande. Foi é, mais ou menos 2015, 2016 foi o ápice. Eu estava com depressão, só que eu não encarei a depressão, eu não assumi que eu tinha Não depressão, admiti. não admiti isso. E eu estava num desequilíbrio muito grande emocional. E já estava fazendo muito sucesso com a fotografia newborn, principalmente, né? Só que eu não admitia isso para mim nem para ninguém. Eu só dizia que eu estava em crise de ansiedade. Comecei a tratar em 2016, mas 2015 eu não estava tratando. E aí eu fui engordando, foi acontecendo um monte de coisa comigo, decorrente do estresse, decorrente da depressão. A minha vida com a fotografia estava bem, obrigada. Porém, como que você vai dar algo que você não tem para uma pessoa? Naquele momento da minha vida eu não tinha amor próprio. Eu não tinha. A única coisa que gritava em mim era o meu ego. O que que é o ego? O ego é tudo aquilo que você usa como escudo para defender a sua essência. Quando nós estamos na essência, a gente está desarmado. A gente é o que é. Enfim, eu faço o que eu quero, independente do que as pessoas vão achar. É a minha essência. Eu estou sendo íntegro. Eu estou sendo eu. É a minha essência. Mas em alguns momentos, ser totalmente essência machuca a gente, porque as pessoas enxergam de várias maneiras, né? Às vezes é aquilo que eu estava falando, que o outro critica em você é o que ele quer, ou é o espelho dele, ou o que ele quer ser. Mas a gente, na essência, não entende isso, a gente fica fragilizado. Então a gente começa a defender. E a defesa da essência é o ego. Só que o ego, ele é o ego. Você não está agindo com o ego porque você quer. Você está se defendendo. Só que chega uma hora na sua vida que se você começa a ficar só na defensiva, o seu ego grita. E estava acontecendo isso comigo. Eu já não tinha mais tolerância, paciência, estava zero, estava esgotada de tudo, de tudo. E eu tentava mudar tudo no meu trabalho, tudo, tudo, tudo. Eu tentava fazer de tudo e nada funcionava para me deixar bem. A coisa só fluiu quando eu entendi que o problema não estava lá fora, o problema estava aqui dentro. Então eu tive que olhar para mim, enfrentar os meus medos, enfrentar os meus demônios e lutar contra eles, e não contra as pessoas que estavam lá fora ou contra as coisas que estavam lá fora. Então olhar para dentro é muito difícil. A gente tem medo da nossa escuridão, mas é lá que está a luz que a gente precisa. Porque, na verdade, o nosso maior inimigo, a única pessoa que pode impedir a nossa evolução, o nosso crescimento, que pode impedir o nosso sucesso, que pode impedir a gente chegar onde a gente quer, de atingir metas, objetivos, somos nós mesmos. Nós somos o nosso pior inimigo. A nossa sombra, a nossa criança que está birrenta, gritando aqui dentro, falando: ai, não vai dar certo, ai, não quero, ai, tô com preguiça, ai, vou procrastinar, ai, porque o outro isso, ai, porque o outro aquilo. A gente fica no papel de vítima, fica ali no vitimismo e não vai para ação, não encara os fatos como adulto, não vai à luta. Por que que a gente está falando isso? Porque dessa forma, quando você está na sua essência, você não precisa fazer o menor esforço para ser quem você é. Ou você não precisa fazer o menor esforço para tentar ser quem você não é. Entende? Que quando eu tento ser o que eu não sou, as pessoas farejam. Gente, se eu chegar aqui um dia numa live com vocês e eu ficar toda certinha, toda formal, falando: nós estamos aqui, nós vamos realizar, nós vamos entender.
sem falar nenhuma merdinha, assim, nenhuma, escapulindo. Não sou eu, não Sem sou dar um eu. exemplo nonsense. É, assim, devagar, sabe? Se eu tentar ser redonda no script, que eu já nem sei por que que a gente faz script, que chega aqui e já faz tudo diferente mesmo. Por que que é assim, gente? Porque cada momento da minha vida eu tô numa fase diferente. E eu tô olhando para o mesmo assunto com outra perspectiva, e isso é excelente, isso é evolução. E aí eu falo o meu ponto de vista. O meu ponto de vista não é o certo ou o errado. É o meu ponto de vista. Tem milhares de outros pontos de vista sobre esse assunto que não é o meu. E eu não estou aqui ditando a verdade absoluta. Eu estou dizendo que eu passei por isso e como eu saí disso e que isso funciona, porque vários alunos também conseguiram enxergar várias coisas assim. E vocês já perceberam que até o momento a gente não falou de técnica. E muitas vezes, o que que eu falo assim, ó, na live do 801. Live do 801, gente, quando eu fiz uma pausa porque eu precisei, a galera surtou. Porque já estava acostumado estar 8 horas da manhã As ali pessoas comigo. mandavam mensagem desesperada. Ai, Bel, você nunca mais vai fazer 801. Ai, tô É, pelo amor precisando de Deus, tanto. quando vai voltar? Porque é como se fosse uma terapia diária. Lá a gente fala de tudo, tudo. Eu sou livre para falar. Só que tudo a gente leva para fotografia também. Mas a vida faz parte disso. Se eu não estou em equilíbrio comigo, como é que eu vou estar em equilíbrio com o meu trabalho? Como é que eu vou aprender a devolver ao remetente o que ele manda? Que a pessoa que joga uma pedra em mim, eu vou lá e rebato. Como é que eu rebato? Falo, rebato não para devolver para ela no sentido de machucar, mas é para eu não preciso disso aqui, cara, isso aqui não é meu, devolve esse negócio. Como é que eu vou aprender a lidar com isso se eu não sei lidar comigo ainda com o meu sentimento? As pessoas falam às vezes, ai, porque você tem que separar a vida pessoal da vida profissional. Na vida profissional assim, ou na vida pessoal assim, assado, colocou o pé no trabalho, você tem que esquecer a sua vida pessoal. A gente não é máquina, a gente não é robô, a gente não é um computador que muda o programinha ali. Ai, não estou mais usando o Lightroom, vou usar só o Photoshop agora. Tipo, não, gente. Nós somos seres humanos com sentimentos. E o que a gente sente influencia na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, na amizade, influencia em tudo. Não tem como lá desligar o botãozinho e beleza, agora vamos para outra parte. Você pode até separar as coisas, mas não tem como desligar. Se você não está bem consigo mesmo, você não vai conseguir ficar bem no seu trabalho, você não vai conseguir fazer o seu trabalho da melhor forma, você não vai crescer, evoluir, ser o fotógrafo que você quer se você está se sentindo péssimo, se você está se sentindo um lixo, se você acha que não é capaz, se você não está feliz consigo mesma, como que você vai crescer, evoluir e melhorar? Você é muito mais capaz do que você acredita. Você tem muito mais capacidade do que você acredita. Eu tô vendo aqui você, ó. Eu acredito em você. Eu quero que você saiba isso. Agora eu posso voltar pro meu lugar. E aí, gente, não dá pra fazer a mesma coisa todos os dias e esperar resultado diferente. Ah, o que eu faço não tá funcionando. Muda. Ah, o que eu faço tá funcionando. Não, não se mexe em time que tá ganhando. Deixa eu te contar uma coisa. Quantas vezes você ficou puto da cara no, como é que chama? Na Copa do Mundo, quando tiravam lá, chegava o segundo tempo, o Brasil tava ganhando, Brasilzão ganhando. E aí eu vou voltar um pouquinho no tempo, tá? Não vou pegar a Nas era do épocas Neymar. boas, É, vamos pegar lá na época ainda. Não vamos que o muito Brasil longe ganhava, também, né? né? Não vamos muito longe também. Mas vamos lá para a época do Ronaldinho Fenômeno. Ronaldinho Fenômeno. Pega lá e chegava no segundo tempo, o Brasilzão ganhando, eles tiravam o Fenômeno e colocavam lá um reserva no lugar. E você falava, mas por que que vai fazer uma coisa dessa? Por quê? Porque a gente mexe em time que tá ganhando. Por quê? Porque a gente vai agora, já que o Brasil está ganhando, a gente vai colocar um reserva, vai testar ele ali e vai poupar esse jogador que tá muito bom. Pra que que eu vou deixar se tá super ganhando? Pra que que eu vou deixar ele? Eu vou poupar ele de qualquer coisa. Às vezes ele já tá com cartão, ou daqui a pouco ele tá Tá muito prestes a levar um cansado, se cartão amarelo, machuca. alguma coisa, pode ser penalizado, você tá vendo que tá indo pra... Vamos mexer aqui.
O time não vai perder por isso. Você está testando alguma coisa diferente. E se tá perdendo, mexe também. Não dá para ficar com um time que tá perdendo e não testar. O fenômeno tá lá. O Brasil tá perdendo. Preciso tirar ele porque ele não tá jogando bem naquele dia. Uma pessoa, ela não é boa todos os dias. Então, mesmo que você pegue o Neymar hoje na vida, Neymar, muito bem, vamos pegar Messi, né? Messi. Messi que já ganhou várias É, chuteiras de ouro, coisa errada e tudo. Então, o Messi. O Messi ele não tá bem em todos os jogos. Ele é bom, mas ele não tá bom todas as vezes que ele joga. porque cada dia é diferente, cada dia ele está se sentindo de forma diferente. Cada dia acontece uma coisa diferente na vida dele, que ele precisa superar, evoluir, melhorar. Você não sabe o que aconteceu, como foi o dia da pessoa. E isso influencia no resultado, influencia em como a pessoa vai jogar, influencia no desempenho. E agora eu vou contar uma história. Seguindo aqui, não dá para fazer a mesma coisa todo dia e esperar resultados diferentes. Uma história que acabou de acontecer comigo, tá fresquinha, fresquíssima mesmo. Quem me acompanha há mais tempo já sabe que no ano passado eu tive uma crise contínua de dor de cabeça, que eu passei por tudo quanto era médico, coisa nada, por essa razão. Quem me acompanha hoje e vê que às vezes eu falo preciso sair da live porque eu tenho fisioterapia, é por conta disso. Não deixei de fazer fisioterapia quando a minha cabeça parou de doer. E aí fui pro Pilates também, que foi indicação médica. Beleza, minha cabeça tinha parado de doer. Há 3 dias, a minha cabeça voltou a doer muito. Foi há 3 dias, né? Começou à noite, uma dor intensa e aguda, da mesma forma que estava lá em agosto do ano passado. Eu fiquei 4 meses quase no ano passado lidando com isso. E aí não tinha nada. Fisicamente aqui, ó, tudo tinindo no corpinho. Mas tinha alguma coisa que eu tinha que mexer. Então, eu tinha que mexer. Aí começou há 3 dias de novo. E eu comecei a ficar muito mal. Eu falei assim: o que que eu posso fazer diferente? No segundo dia, com dor de cabeça, eu tava fazendo a mesma coisa. No terceiro dia, com dor de cabeça, eu tava fazendo a mesma coisa. No terceiro dia, na verdade, ontem eu mudei. Então, no primeiro dia, não fiz nada diferente. No segundo dia, eu pensei: o que que eu posso fazer diferente? Não dá para eu parar de fazer as lives. Eu me comprometi com vocês. Porque essa é uma das coisas que pode interferir. Eu tenho que ficar olhando para a câmera, tem uma luz aqui, tem outra luz ali, isso pode me causar dor de cabeça. E eu estou muito focada em olhar script, ver as coisas, responder depois, então isso pode interferir. Mas era algo que eu não queria mexer. Então eu preciso mexer em outra coisa. O que que eu posso mexer? Eu precisei olhar para aquilo que eu tenho controle. Então, o que que eu percebi que estava acontecendo comigo nas últimas 2, 3 semanas? Por alguma razão, estresse, cansaço, porque eu falo para vocês, eu amo fazer isso, mas quando a gente entra nesses períodos intenso e com ensaio no meio, fica insano pra gente às vezes. Então eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu estava comendo muito doce. E eu já descobri na minha vida que o meu estresse e cansaço me levam para comida, desconto na comida, mas não de uma forma que eu como muito mais. Eu como muito mais porcarias. E eu já passei por isso antes. Eu já sei como vai ser o meu destino, eu já vi esse filme. Entende? Se eu não parar agora, eu já sei o resultado que isso vai me levar. Só que às vezes eu não consigo parar, porque a compulsão está muito forte. Então eu tenho que focar naquilo que eu tenho controle. Talvez você esteja passando por isso nesse momento. Primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu dou um exemplo que eu não estou seguindo. Primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falo para todo mundo, não dá para fazer a mesma coisa igual todos os dias e querer resultado diferente. O que que eu queria? Queria que a minha cabeça parasse de doer e eu queria ficar desinchada, porque eu já estava até inchada. Tava dando uma variação de 2 quilos de diferença. Aí 2 quilos não é nada. Para mim, que já tive na obesidade, tive que lutar contra a balança, 2 quilos pesa muito mais do que 2 quilos para mim. É muito mais na consciência ainda do que na balança, mas já estava dando quase 3 quilos de diferença. Isso para mim estava dando um impacto muito grande. Então, foquei no que eu tenho controle. Não posso mudar aqui o meu aquecimento. Eu já me comprometi. Então, eu não tenho controle sobre isso agora. O que que eu posso mudar? A minha alimentação. Eu sei que eu estou indo para uma forma compulsiva de doce e estou tomando muito mais café com leite. Então, estou tomando muito mais leite também.
Vou parar. Como é que eu vou parar? Eu não vou parar completamente, porque eu vou ficar triste com isso. Eu não quero ficar deprimida porque eu parei de tomar leite, entende? Então, o que que eu vou fazer? De manhã, eu tomo meu leitinho gostosinho, lindo, que me abraça por dentro. Depois, na hora do almoço, controlo a minha alimentação com coisas mais saudáveis. Eu já estava fazendo isso há 4 anos. Por que mudar isso agora, né? Já tenho esse hábito. Depois, tomo mais chás. Ao invés de tomar café, eu tomo chá ao longo do dia. E na janta, como uma coisa leve, ovo, uma proteína que é um pouco mais leve, que não vai me pesar na hora de dormir, que não vai me causar refluxo, ansiedade, aquela coisa toda. Comi uma frutinha, uma maçã, que eu já tinha o hábito antes, mas fui perdendo. Qual foi o resultado disso de ontem para hoje? 1 quilo de desinchaço. Por que que eu estou contando isso para vocês e usando esse exemplo? Porque esse exemplo ele é muito forte para mim, porque já aconteceu comigo. E o que que melhorou também? Resultado, 1 quilo já de desinchaço, porque eu sei que isso tem a ver com é, retenção de líquido e outras coisas, e que também ajuda a nossa postura, nesse caso, ficou aqui sentada há muito tempo. E além disso, a minha dor de cabeça diminuiu. Então, talvez o que que o meu corpo estava pedindo? Substitui um pouco o café por chá para você tomar. Eu não tomo muita água. Então, o chá ajuda eu a tomar mais líquido. Isso também interfere no meu intestino. Eu estava com o intestino mais preso. Daí incha. E o intestino, gente, ele é um cérebro do corpo também. Cara, se o teu intestino parar, a tua vida para. É sério. Você precisa fazer as coisas girarem, né? Fluir. Então, o intestino também já estava travando. Tava tudo, sabe? A engrenagem não estava girando. De um dia para outro, já mudou muita coisa. E hoje, já falando com a terapeuta, contando que eu fiz isso, ganhei uma estrelinha porque fiz isso por conta própria. E ela falou: segue assim, porque isso vai te fazer bem. Eu tava até com meu fígado inchado, pra vocês terem ideia. Isso começa a afetar em vários outros aspectos. Por que que eu tô contando tudo isso? Porque por causa de uma coisinha que eu acostumo e vou seguindo, não tô mudando. Não tô fazendo nada diferente, mas eu queria que o resultado fosse diferente. Para que eu tenha um resultado diferente, eu tenho que ter atitudes diferentes. E se você não tem controle sobre tudo, não tem problema, foca naquilo que você tem controle. Eu não podia mudar a minha rotina, mas eu consegui mudar a minha alimentação, pelo menos nesses dias de estresse, para não ficar pior. E hoje eu fiquei mais leve. Hoje eu fiquei mais feliz. A Bel tá com o humor melhor, porque esses dias ela tava com humor que não tava legal. Não tava bem, tava com muita dor de cabeça, gente. Daí eu não consigo pensar direito. Meu intestino não tava funcionando, a coisa não flui, sabe? Fica aí enfesada, literalmente, né? Então, aqui, ó, abrindo para vocês tudo isso. Então, tudo isso que a gente falou até agora é simples assim. Eu finalizo de novo com essa frase: não dá para fazer as coisas todos os dias iguais e querer um resultado, esperar um resultado diferente. Você precisa mudar. Mas para você mudar, você precisa querer mudar. Lembra? Não é mudar pelo ego, muda pela essência. Você tem que querer. Eu vou fazer porque eu quero, e não porque alguém me disse que eu seria uma pessoa melhor por isso. Não é pela carcaça. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Combinado, gente?